todo mundo bem? Vai entrando aí, ao vivo, nós estamos aqui prontos para iniciarmos o nosso Semana de Bate-Papo, estreando sexta-feira com o nosso programa Bate-Papo com Comunhão e Graça. Estamos felizes por estarmos aqui nesta noite. Esta semana eu tenho comigo o meu convidado especial, que é o Kaique Christopher, evangelista e meu parceiro. Então vai entrando aí, vai compartilhando e nós vamos iniciar esta live com a temática sobre o tema felicidade. Nós tínhamos previamente anunciado outra temática, né? O tema seria ecumenismo. O tema ecumenismo ficou para a próxima semana, porque o convidado que estaria aqui comigo hoje, ele não pôde estar presente, mas na próxima sexta-feira nós estaremos juntos no ecumenismo, falando desse tema tão atual, tão pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Vai entrando aí, irmãos, e logo nós vamos iniciar aqui. Eu vou fazer as apresentações deste tema importante que talvez você nunca parou para refletir, mas ele faz parte da sua vida, que é um tema extremamente fundamental para os nossos momentos concernente a realizações, a projeto de vida, a busca. Esse tema felicidade, ele é um dos focos principais da vida de cada pessoa. Então, eu estou com a minha estrutura toda aqui. Eu quero pedir para que você compartilhe e também, logo mais, mande a sua pergunta aí no campo de comentários. Mande a sua pergunta, porque nós vamos tomar nota e vamos fazer a sua pergunta em tempo real. Mas não esqueça, compartilhe e chame todos que estão ao redor aí, que estão junto com você, para que nós possamos iniciar esta live. Como é que está aí, Ricardo? 13 pessoas, está aí, 13 pessoas já conosco. Ricardo está aqui me auxiliando, me ajudando. Tem uma equipe toda hoje aqui me ajudando. Olha aí, Márcia, Ricardo Toledo, Júlia Duarte, glória a Deus, minha filha linda, minha filha amada, que bênção. Seu lar, sua casa, espero que seus dias tenham sido cheios de graça, de virtude e da presença do Espírito Santo. Espero que você tenha sido alcançado pelos últimos trabalhos que nós estamos fazendo e que esta noite também não seja diferente. Eu quero já pedir a sua atenção para iniciar esta live em oração. Quero fazer uma oração. Antes de orar, eu quero agradecer a presença do evangelista Kaique Christopher. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez. A semana eu fechei com você, né? Fechou comigo. Então, fica uma liderança básica. O senhor tentou fugir e me colocar de novo aqui. Mas tá bom, grande prazer estar aqui, pessoal. Sei que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, cara, que você tem contribuído muito para o reino e na última terça-feira você também deu lugar, hein? Eu não, eu só provoquei. Rapaz, vou te falar, você deu lugar, hein, meu? Foi bem, Olha, sinceramente, na última terça-feira você me colocou mal bocado ali naquela hora. Que isso. Foi bênção demais. Que isso, você viu com na bote logo naquele momento que você quer dos membros, tá tudo pulando em casa. Foi bênção demais. Foi muito bênção, né? Então, vamos lá, então, Kaique. Vamos iniciar essa live. Irmãos, você que está aí no seu lar, curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, eu agradeço, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos dá.
Fala conosco, Deus, sobretudo a respeito daquilo que o Senhor, ó Deus, tem para os seus, para a sua igreja, para os seus escolhidos, dentro deste tema tão importante, tão fundamental. Nos ensina, Senhor, em tempo, Senhor, e fora de tempo. Nos ensina, Senhor, através do teu Evangelho, que é luz, que é lâmpada, que é o nosso calçado. Que nesta noite nós possamos nos edificar mais e mais através da sua palavra, sendo direcionado pelo teu Espírito. Eu te peço, Senhor, usa o teu servo, o teu filho, para juntos nós podermos, ó Deus, mergulhar no oceano do Espírito. Por isso eu te agradeço, fique conosco, em nome de Jesus. Amém? O tema que eu quero abordar nesta noite, óbvio que já foi dito que é o tema sobre felicidade, mas eu quero ler um texto. Qual o texto? Jó. Livro de Jó. Leia comigo, abra por favor aí, livro de Jó, lá no capítulo 30, versículo 15. Livro de Jó, capítulo 30, versículo 15. Irmãos, eu estou acompanhando você aqui em tempo real, vendo aqui todos que estão participando conosco. Quero agradecer desde já ao Sandro Santos, Eli Cerqueira, Rogério Manuel, Cássio Lima, pastor Cássio, um beijo no coração de todos vocês que estão aí. Pastor Gerson, um beijo no seu coração, pastorzão. José Abraão, Walter Pires. É o povo todo que desse, O povo gosta, o povo gosta. Rosenilton, um beijo, Rosenilton. Saudade de você, meu amigo. Vamos compartilhando. Irmã Cida Pereira entrou agora. Um beijo, minha irmã Cida. Paz, Walter. Então, achamos o texto? Jó, capítulo 30, versículo 15. Jó, livro de Jó. Vamos fazer essa leitura. O texto diz assim: terrores me assaltam, repentinamente perseguem a minha honra, como vento, e a minha prosperidade despadece como uma nuvem. Esse termo, cara, prosperidade, em outras Bíblias, em outras traduções, você vai encontrar a palavra felicidade. Como que diz o senhor? É o 15, né? 15, isso. Prosperidade também. Prosperidade, né? Então, alguns textos aí você vai encontrar a palavra felicidade. É interessante essa comparação de tradução e o quanto alguns colocam a palavra prosperidade próxima ao termo felicidade. Mas eu quero falar nesta noite sobre alguns aspectos, junto aqui com o Caio Christopher, que distinguem a alegria e a felicidade. Por quê? Porque nós bem sabemos que são coisas distintas. A alegria, ela vai tratar de uma determinada ponto de vista, né, da interpretação, e a felicidade, ela vai simplesmente dar a certeza. Então, a alegria, ela seria um sentimento, e a felicidade, a constatação. Eu vou ler aqui o que o Aurélio, né, fala sobre os dois termos, tanto sobre o que é a alegria, no dicionário Aurélio, e o que é a felicidade, só para a gente começar essa introdução e falarmos um pouco da etimologia desse termo. O que significa alegria? E talvez você pergunte assim, pastor, mas por que o senhor está falando sobre alegria? Porque sem entender a questão da diferença do que é alegria
e do que é felicidade, nós não vamos conseguir definir o nosso tema de hoje. Então nós vamos começar primeiro abordando sobre o aspecto do que é o significado da palavra felicidade, vamos definir esse significado daí, e aí depois então nós vamos avançar para dentro deste texto de Jó e falarmos um pouco mais de alguns outros textos. Claro, eu quero a sua ajuda aqui e nós vamos esperar aí que você vai dar lugar nesse tema. Estou crendo nisso. Então, a palavra alegria significa estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Olha que interessante. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Então você vê que ela vai definindo, né, a palavra alegria com alguns sentimentos. Você percebe que ela coloca o termo alegria dentro daquela questão que eu acabei de falar anteriormente, dentro da questão do sentimento. A alegria é aquilo que se sente. Logo nós vamos entrar nisso daí. E felicidade. O que significa felicidade? Significa qualidade ou estado de feliz. Já muda. Estado de uma consciência. Pegou? Você vê que o termo aqui, estado, já não está mais no sentimento, mas olha como a felicidade já vai para a questão da consciência. Pegou? Olha aí. Meu Deus, eu vou piorar aí. Olha aí, você viu, né? Eu vou continuar. Felicidade, qualidade ou estado de feliz. Aí quando ele fala sobre a questão agora do estado, ele fala estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, olha só, bem-estar. Então, você percebe que já muda por completo. A palavra felicidade, ela já está totalmente ligada à questão da plenitude, do estado de contentamento, do estar satisfeito. Olha que coisa interessante, que coisa forte. Então você percebe que já é um outro campo, diferente da questão da alegria. E quando você define as duas coisas, Vini, você percebe que a alegria e a felicidade, elas podem andar juntas, mas elas também podem atuar separadas. Vamos ver, Por que, Caio? Porque quando você fala sobre alegria, definindo alegria naquilo que nós temos aqui sobre o aspecto do dicionário, você fala sobre momentos de sentimento. Então quer dizer, você pode ter momentos de alegria. Eu posso acordar alegre e dormir triste. Temporariamente, né? Porque é um estado de sentimento. Pegou? Então, o estado de sentimento da alegria, você pode, durante a tarde, estar triste, mas ao anoitecer, você pode estar alegre. Então, durante o dia, você pode passar por vários estágios e estar ou não estar alegre. Porém, a felicidade não. A felicidade já é um pouco mais complicada. Só que nós confundimos as coisas, né? Às vezes nós colocamos os dois como se fosse a mesma coisa, né? Felicidade e alegria. É exatamente o que você definiu. Às vezes a gente pensa assim, Vini, eu sou uma pessoa feliz. Ok? Só que todas as vezes que eu chego em meu lar, eu não estou feliz. Eu estou triste. Então, você se define feliz, mas você no seu lar é triste. Entende
solução? Então você pode até ser uma pessoa alegre. Pegou, Nicael? Você pode até ser uma pessoa alegre. William German. Alegre. Mas não quer dizer que você torna uma pessoa feliz. Completo. Por quê? Porque a questão da felicidade, ela está interligada ao contentamento, à plenitude, à felicidade. Pegou? A alegria é um estágio, na verdade. Sim. A alegria é um momento. Uhum. E a felicidade já é um termo completo que a pessoa de fato está alegre todo o tempo. Uhum. Assim que a gente pode definir. Ó, e se por exemplo você for puxar na sua Bíblia aí, se você puxar na sua Bíblia a palavra alegria, você vai perceber que você vai ter muitos temas e muitos textos que falam sobre alegria. Mas se você for abordar a palavra felicidade, você não encontra quase nada. E um dos textos que nós temos aqui, esse texto de Jó, é o texto que fala sobre felicidade. Esse capítulo 30, versículo 15, está falando sobre as dores, sobre os sofrimentos, as tristezas e as angústias de Jó. E Jó está definindo, né, todos esses aspectos. Jó está falando sobre isso. E você percebe que Jó inverteu a câmera. Inverteu? Eu acho que inverteu, né? Já foi? Eu estou vendo aqui. E você percebe que Jó, ele está simplesmente falando sobre o sentimento que ele teve ao perder tudo, ao perder todas as coisas. E ele fala que é como uma nuvem a sua felicidade que passou. Passageira. Então, o que você percebe? Você percebe que a felicidade de Jó, ou melhor dizendo, aquilo que Jó tinha como base de felicidade para si, era a sua família, era a sua casa e era a sua vida estável. Então você percebe que Jó define essas coisas como plenitude. Entende? Então quando Jó ele fala nesse texto do capítulo 30, ele está falando que ele teve esta oportunidade, o Caio. Agora, o Caio, deixa eu ver se eu consigo perguntar uma coisa para você. Um homem como Jó, passando pela oportunidade que ele passou, e nós, que somos cristãos, nós bem sabemos que a história de Jó é uma história que trouxe a mudança da vida de Jó, que Deus devolveu tudo aquilo que ele tinha em dobro. Então, quando Jó ele alcança a sua bênção e ele agora alcança tudo aquilo que ele tinha perdido de volta, nós sabemos que isso todo o mérito é de Deus. O mérito vem por meio de Deus. O mérito é divino. Só que, deixa eu perguntar uma coisa para você, Caio. No caso daqueles que não conseguem entender o propósito das perdas, eles conseguem se levantar como Jó conseguiu? Na minha concepção, não. Porque eles vão viver uma fase de estágio, né? Vão estar alegres por um motivo, mas em meio às perdas vai vir aquela mudança de alegre para tristeza. Para a gente se levantar, na minha concepção, a gente primeiro tem que confiar em Deus. Acho que é o princípio, né? E a partir do momento que a gente confia em Deus, entrega-se a Ele, a gente confia nos propósitos dele. Isso é automático, né? Se nós confiamos nele, temos que confiar por completo, não pela metade, né? Mas alguém que, como o senhor disse, não compreendeu os propósitos de perder, de às vezes estar bem e daqui a pouco ter as perdas que a gente tem no nosso dia a dia, e aquilo for a base da pessoa, a base não for Cristo, eventualmente a pessoa não consegue se levantar, é muito difícil.
Até ele entender o propósito. Até ele entender o propósito. Então, assim, você crê que muitos dessas pessoas que eram empresários, eram pessoas que tinham estabilidade financeira, estabilidade pessoal, estabilidade na família, porque querendo ou não a área financeira ela traz muita segurança para a família, porque a família ela depende muito desse estágio financeiro, dessa questão financeira. Você crê que muitas das pessoas que quando perdem o seu patrimônio, elas não conseguem se reerguer por falta de entender o propósito? Por falta de entender o propósito. Se caso, por exemplo, ela entende que uma perca foi para um ganho dela, no reino, propósito, ela não vai se abater com a perca. Ela vai sentir, porque somos humanos. Porém, entendendo o propósito que perder também é ganhar, ela automaticamente sabe que Deus não vai tirar algo dela e deixá-la infeliz. Deus não vai tirar dela sem ter algo melhor para colocar. Concordo. Entendeu? Então, o propósito de Deus, né, para nossas vidas, ele gira em torno disso. A gente não sabe quando a gente vai perder isso no nosso dia a dia, cotidiano. A gente pode estar amigos hoje e amanhã podemos não estar aqui, né? Deus pode ter nos recolhido. É uma forma de perca, né? E há uma dificuldade na sociedade hoje de entender o propósito de Deus. E perder também faz parte do propósito, né? E como o senhor disse como exemplo, um chefe de família jamais quer perder a sua vida financeira. Jamais nessa crise, dessa pandemia que temos vivendo hoje, é um exemplo. O medo do chefe de família hoje é perder o seu emprego, né? É não ter uma renda como tinha antes, e principalmente aqueles que não têm uma reserva hoje, né? E perdendo o emprego vai se desesperar. Aí é um momento que a gente tem que entender: Deus permitiu que fosse fechada a porta de alguma maneira, ele perder algo. Se ele sabe que a perca veio da própria mão de Deus, ele não vai se desesperar, porque ele sabe que Deus uma hora vai abrir uma porta no momento certo, não vai deixar ele infeliz, que é um tema que está sendo debatido aqui. E você crê que é uma grande realidade? Eu acredito, talvez seja uma afirmativa do que eu estou falando, não uma pergunta, mas não sei se você vê dessa forma também, como, ouvindo, que geralmente as pessoas, como perdem tudo, não enxergam Deus, Elas começam a desconfiar, demonizar, vamos dizer. Exato, isso mesmo. Começam a trazer demônio em todas as coisas. Não que ele não esteja aproveitando a oportunidade, mas, ô Letícia, eu vejo que as pessoas acabam não enxergando Deus nas perdas. Certo? Eu acho que isso daí é uma questão que acaba acontecendo muito para o cristão, né? Muitos. O cristão, ele passa por esse momento, né? Essa falta, eu acho que é um momento de falta ainda de maturidade, né? Você vê que Jó, ele, querendo ou não, ele passou por esse momento, né? Ele acabou passando, e ele definiu dessa forma. Como a gente pode definir, já que estamos falando de percas, na vida de Jó? A afirmação é que o inimigo foi até o trono, né? Pediu a Deus permissão para tocar em Jó. Nessa questão de permissão do diabo tirar, de forma geral, sua família, sua estabilidade financeira e a sua saúde, a gente pode dizer que essa perca que ele teve partiu de Deus ou do inimigo mesmo? Muito bom. Primeiro ponto, eu vejo que a pergunta que Deus faz já é proposital. Então, quando Deus pergunta de onde vens, Deus sabia bem onde ele estava, e ele estava de fato de olho em Jó. Deus sabia que ele estava cuidando ao derredor, tentando passar as blindagens que Deus tinha estabelecido. O importante é que ele estava individual, né? Não era ele e mais alguns, era Jó. Por quê? Você percebe que talvez, você que está aqui, meu amado, você vai falar assim: não, pastor, o senhor não entendeu, acho que o senhor está confundido, porque Satanás respondeu: eu vim derrotear a terra.
Eu sei, mas esta expressão de Satanás, Caio, quando Satanás fala que ele veio de rodear a terra, esse termo, quando ele usa terra, ele não está falando do mundo, ele está falando terra. E quando Satanás fala terra, Satanás fala de Jó. Então ele não estava rodeando o mundo, estava rodeando a terra, que é Jó. Então, quando ele fala mundo, o mundo já pertence a ele, porque o mundo jaz no maligno. Então, se ele responde para Deus, vou repetir, se ele responde para Deus, eu estava rodeando o mundo, quer dizer, ele estava dentro do seu governo, ok? Mas quando ele fala, eu estava rodeando ao redor da terra, aí eu entendo que ele está como um leão, rugindo, procurando a quem possa pagar. Aí se encaixa esse texto. Então eu entendo que quando Deus pergunta para Satanás de onde vens, Deus já sabia, obviamente, que ele estava procurando uma maneira de entrar. Então quando tudo acontece, quando Deus libera e dá a permissão, você percebe que isso já estava nos planos de Deus. Agora, uma questão bem interessante. Nós definimos que a alegria é um estado. Eu posso acordar triste, mas eu posso dormir alegre. Só que felicidade é um pouco diferente. E nós definimos aqui que felicidade ela não é um estado, mas felicidade nada mais é do que a consciência da plenitude, né? A consciência da satisfação, do contentamento. Olha só, é mais profundo, né? Ô Letícia, tem pergunta aí? Tem uma pergunta do Eli. Felicidade deve ser vista como algo que devemos conquistar ou algo que devemos aceitar, tendo como base o sacrifício de Jesus? Ótima pergunta. Mas eu não ouvi direito. Vem aqui, Letícia, por favor. Vem aqui. Faz a pergunta, porque eu não deu para ouvir. Vocês ouviram aí? Ouviu aí, olha? Não. Boa pergunta. Pergunta do Eli. Felicidade deve ser vista como algo que devemos conquistar ou algo que devemos aceitar, tendo como base o sacrifício de Jesus? Olha que fantástico. Eli, beijo no seu coração, meu amigo. Vamos falar sobre isso agora. A pergunta é aceitar, né, a felicidade ou não ter felicidade, aceitar não ter felicidade ou buscar felicidade. Entrando nessa pergunta do Eli, deixa eu fazer uma comparação. Porque se a felicidade ela não é um estado, o que é a felicidade? Olha que interessante. O que é, Vini, a felicidade? O que é, pastor? A felicidade, vamos tentar definir. A felicidade é a certeza, a convicção, a consciência. Então, vamos fazer um exemplo básico, simples. Se eu pergunto para o Kaique, você é feliz? Automaticamente, o Kaique vai fazer o quê? Um exercício de análise. Quando você pergunta, você está feliz? Você está alegre? A pessoa já rapidamente responde: sim, estou alegre. Ou você percebe pelo sorriso: nossa, ela está alegre. Olha como ela está feliz, como está alegre. Nós falamos feliz, mas não é felicidade, é alegria. Então é momento de alegria. Só que eu vou piorar um pouquinho. Felicidade não. Quando eu pergunto felicidade, quando eu falo felicidade, Kaique, você tem felicidade? O Kaique vai falar o quê? Ele vai olhar para o lado esquerdo do córtex e ele vai refletir, porque ele vai acessar o campo das lembranças. A sua cabeça vai entrar em autoanálise para ele ver na lista
de opções. Então, quando você é questionado de se você é feliz ou não, logo você vê na sua lista da consciência aqueles itens importantes que faz com que você se torne feliz. E cada ser humano tem uma lista como essa. E como eu posso definir essa lista? Para mim ser feliz, eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero comprar o meu apartamento, eu quero ser empresário, montar o meu negócio. Então, Kaique, quer dizer, se faltar um desses itens, logo a sua mente vai dizer: não comprei meu apartamento, não sou feliz ainda. Aí você vai responder: eu não sou feliz. E aí eu vou perguntar: nossa, Kaique, mas por que então você não é feliz? Aí você responde o quê? Porque eu não consegui comprar meu apartamento. Deu para entender? Exato. É assim também para aquelas pessoas que falam: eu gostaria de ver o meu filho salvo das drogas, eu gostaria de ver meu marido liberto da bebida. Então tem pessoas que ligam a alegria e a felicidade nessas questões. Tem um sonho, um desejo, Tem um sonho, um projeto. Então a felicidade nada mais é do que o contentamento, Satisfação. a satisfação. Então, para você ser feliz, Letícia, você precisa se sentir o quê? Saciado, satisfeito. Se faltar um item, você não se sentirá feliz. Entende? Então, entender a alegria, entender a felicidade, é esse primeiro toque, é esse primeiro momento que nós estamos fazendo aqui. Já que definimos o que é felicidade, Kaique, então agora eu penso o seguinte: se ser feliz é estar saciado, se ser feliz é ter um sentimento de plenitude, como eu vou lidar com a definição que eu vou dar agora? Há tempos eu venho falando sobre isso, e esses dias mesmo eu falando sobre uma pesquisa da Forbes que eles fizeram no ranking dos países da felicidade, e um dos países da África ganhou em primeiro lugar como o país mais feliz. E a pesquisa feita pela Forbes definiu que lá as pessoas eram gratas pelo que tinham, então elas eram felizes. Então quer dizer, eles definiram que aquele país, as pessoas são mais felizes porque elas aceitam tudo que Deus deu, tudo que Deus dá. Então logo eles foram o primeiro país a ganhar nesta pesquisa. Então, Vini, o que eu entendo? Aquela pessoa que talvez não é feliz, será que falta a ela a capacidade de ser grata por tudo aquilo que tem? Eu acho que sim. Porque só do exemplo que o senhor deu sobre a África, quando a gente vê internet, jornal, é natural a gente ver a África como um país pobre, um país de muita necessidade. Aí a gente vê que a África ganha do país que tem mais dinheiro, tem mais riquezas, tem mais recursos, mais tecnologia, e a gente dá um baque e pergunta: por que alguém que é triste, né, no que tem, ter humildade, tem crianças que comem barro lá, dependem muito de obras de missões para alcançar algo melhor, pode ser um país que vence na felicidade? Aí o senhor disse, por questão de gratidão. Às vezes a questão da gente não ser feliz está nisso, pastor. Porque a gente não é grato pelo que a gente tem. Sim. Às vezes a gente tem que primeiro começar a ser grato pelo que nós temos hoje, para depois ser grato de começar a alcançar alguma coisa. Se eu não sou grato a Deus pelo meu lar, pela minha família, como que eu vou ser grato com um apartamento que eu vou suar para comprar, uma faculdade que eu vou suar para ter, se eu não sou grato a isso? Eu acho que a gente tem que começar a ser grato primeiro pelo que a gente tem. E com o passar do tempo, né, que a gente tem isso aqui como gratidão,
é muito bom a gente alcançar as coisas, porque ganhar, né, como a gente disse um tempo atrás, né, eu perguntei, é melhor ganhar? E eu não lembro a outra questão, a gente falou sobre isso, né? Mas quando você se esforça para ter, você dá um valor a mais, né? E principalmente nós somos cristãos e acreditamos que tudo que nós temos é pela mão de Deus, é normal que se a gente é grato, a gente acho que é mais feliz, na minha concepção. O que o senhor acha disso? Então, eu confesso a você que eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Muitas. É claro que eu não quero esgotar esse tema aqui. A minha ideia não é essa. Quero mesmo complicar a situação, viu? Quero piorar a situação. Vocês não me ajudam, você tem que fazer pergunta aí, ó. Manda a sua pergunta, Tem mais nós vamos responder a sua pergunta. Eu vou entrar agora na resposta da pergunta do Eli. Então, observe bem como isso é muito mais profundo. Aí me pergunta por quê? Por quê? Porque assim, Ricardo, se eu pensar o seguinte, que se eu me estagnar no meu senso de gratidão, sendo eu um dos voltou? Foi. Opa. Voltou? Isso. Então, se eu me estagnar no raciocínio, ou melhor dizendo, na minha gratidão, eu concordo 100% com o que você falou, 100%. Mas eu quero piorar a situação. Né? Se eu me estagnar no sentimento de gratidão, sendo eu filho de um dos patriarcas, vamos dizer, filhos de Noé, sendo eu filho de Noé, pela reconstrução da humanidade, pela reconstrução de todas as coisas, se eu agradecesse a Deus por tudo que tenho, e eu não buscasse a evolução de mais nada, aonde nós estaríamos hoje? Eu estou piorando a situação. Pense sobre isso. Até porque também eu vejo também um outro caminho além deste. Pergunta como? Da gratidão? Não. Além da gratidão. O de insatisfação. Ah, sim. Aí qual é? Pergunta. Por quê? Qual, pessoal? Por quê? Porque o caminho da insatisfação é o caminho, que você entra e você sempre vai querer algo a mais. Nunca vai estar bom. Nunca tudo que você tem está bom. Nunca te traz saciedade. Será que verdadeiramente esse sentimento é destrutivo? Se nós isolássemos o sentimento de insatisfação e tirássemos ele da sociedade, nós chegaríamos a algum lugar? Profundo, não é? Profundo ou não é profundo? Vou piorar. Então quer dizer, eu vejo muito que o capitalismo, ele se usufrui muito daquilo que Deus nos deixou. É a pergunta do Eli. O Eli está perguntando: aceito ou busco a felicidade? Aceito não ser feliz ou busco a felicidade? A minha resposta é busque a felicidade. Porque Deus nos fez para sermos felizes, sermos plenos e alcançarmos este propósito. Agora, a grande questão é como fazer. E sempre é como fazer, como chegar. Por isso que eu compliquei um pouquinho para entrar na pergunta, que fica muito raso, muito simples o raciocínio. Então, Letícia, quando eu penso, como eu consigo entender que a sociedade em que vivemos hoje, ela é tão capitalista que ela faz o quê? Ela usa um dos atributos que Deus nos deixou. Como, pastor? Qual, pastor? De estarmos insatisfeitos. Por quê, pastor? Por quê?
você ser grato. Mas eu também acho fundamental você passar pela insatisfação. Porque o que constrói é como se fossem dois caminhos. são paralelos. Paralelos. São paralelos. Ok? E quando a gente fala de insatisfação, parece que a insatisfação vai nos levar para baixo. É tão fundamental. Olha, deixa eu definir para você entender bem e ligar na sua mente, aí em sua casa. É tão fundamental quanto o bem e o mal. Um só existe porque o outro também Existe. Se um não existe, logo anula O outro. Meu Deus. Então eu aprendo que eu só sou grato porque existe a ingratidão. Não. Mas só que com o que eu devo ser grato e com o que eu devo ser ingrato? Meu Deus. Só que então o senhor está dizendo o quê, pastor? O quê, pastor? O que, pastor? Eu estou dizendo e afirmando que Satanás e o mundo capitalista que vivemos, ele usa o atributo da insatisfação. Para quê, Ricardo? Para quê? Pergunta. Para quê, pastor? Para te fazer mais consumista. Para te escravizar no senso comum. Porque hoje você trabalha não para atingir os objetivos que são principais, que são primícias da sua vida, mas são objetivos que você se torna escravo de coisas fúteis. Porque a esposa quer colocar botox nos lábios. Porque agora o marido quer tirar aquelas carnes esponjosas que tem no ângulo superior da bochecha. Que nunca ninguém percebeu, mas ele percebeu. Porque uma vez o cirurgião plástico disse que tinha. Não é o seu caso, cara. O que foi que você falou? É brincadeira. É brincadeira. Deixa eu ter outro exemplo, não, senhor? Não, deixa eu falar. Você me entende? É fantástico o que você vê, o como Satanás trabalha. Quem está pegando aqui que eu estou falando? Está pegando? Eu pioro? Pior não. Pior, pastor. Não, eu paro. Pior, pastor. Eu quero falar, vocês não querem falar. Não fala, pastor. Fala aí. Então, você pegou, Letícia? A resposta é ali. A resposta é, nós, como humanidade, nós precisamos de todos os atributos que Deus nos deixou para crescimento e evolução, Wellington. Então, quando eu entendo que tudo é fundamental para o meu crescimento, eu começo a entender o porquê é tão importante, Cida, eu buscar o equilíbrio nas coisas. Em que eu devo estar insatisfeito e em que eu devo ser grato. A minha insatisfação, ela tem que estar em quais campos? Veja o texto. Os pobres serão consolados. Os que choram serão consolados. O porquê? Por quê? Porque o próprio Deus te motiva Ao quê, pastor? a você sempre estar no campo de pobre. Por quê, pastor? Porque aquele que é pobre na presença dele sempre quer mais. E aquele que está já satisfeito na presença dele não busca mais. É uma forma de Deus prender os seus Motivar os seus. para poder ter mais do reino. Está pegando o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o próprio Deus nos motiva a estarmos insatisfeitos, a queremos mais da sua presença, a queremos mais do nosso Senhor. Eu quero mais de Deus, Kaique. Nós queremos mais de Deus. E quando eu vejo que eu já estou satisfeito, é o momento que eu faço. Eu me dou o direito de não estar mais na presença do Senhor. Como se tivesse uma mentira. É porque eu estou cheio, cara. Fui para o culto domingo passado. Agora só para Domingo eu fazer. agora eu estou cheio. Pegou? Eu passei por uma festa fantástica. Deus falou e eu estou cheio. Então, quando você se sente rico demais, cheio demais, você começa a entender que há uma necessidade de nós aprendermos com a insatisfação, aprendermos com estar vazio. Então, são atributos de Deus, e Deus nos deixa para que nós possamos o quê? Crescer com equilíbrio. Então, nós estamos falando do objetivo maior, que é alcançar a felicidade. Alcançar. Como eu alcanço o toque da felicidade? É esse texto que nós estamos lendo
lá no capítulo 30 do livro de Jó, versículo 15. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, você que está chegando agora, abra no capítulo 30, no versículo 15 e faça a sua leitura. Os irmãos que estão comigo aí, dá uma glorinha, dá um aleluia. Eu tenho alguns irmãos comigo aqui. O William, mandando ver aqui no Glória a Deus. Eli também já fez até pergunta. Um beijo no coração de todos vocês que estão aí conosco. Fabiano Andrade, um beijo, meu amigo. Lúcia Santos, um beijo, minha pastora querida, no seu coração. Ô Kaique, você me permite ler um texto? Ô, pastor. Só para mim, posso falar mais uma coisinha aqui? Posso? Pode, pastor. Posso mesmo? Pode. Eu acho que vocês estão tristes. Não. Hã? É não. Não, Eu posso ler um texto aqui? Lê. Posso, possível? Qual texto aqui? Crônica? Crônicas, abre aí comigo, ó. Abre o texto aí comigo. Tem mais alguma pergunta aí, ô Letícia? Tem. Tem? Tá bom, eu já vou entrar nela. É muitas? São 3. São 3 perguntas? Então vem cá, libera uma. Vem cá, Letícia. Vem cá fazer uma Libera pergunta. uma. E eu já vou ler esse texto aqui para você no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Se você quiser abrir, libera a pergunta aí. Pergunta do Wellington. Uhum. Felicidade e alegria são manifestações da nossa fé e confiança no Senhor? Sem dúvida, Wellington, sem dúvida. São manifestações da nossa fé no Senhor. Até porque, veja, aquilo que Deus nos deixou, de fato é um projeto de sermos felizes. Por quê? É o foco principal de alcançarmos a plenitude do Senhor. Então, é o projeto de Deus para nós, é o âmbito da felicidade. É de estarmos debaixo desta cobertura, sermos plenos. Quando Deus permite que Jó faz a definição de que ele perdeu esta plenitude, ele estava dizendo o quê? Eu era pleno, só que me passou como nuvem, foi embora. Então, o projeto de Deus está ali, e Deus restaura todas as coisas. Sem sombra de dúvida, talvez nós possamos ficar até meio pensativos em encontrar um motivo para Jó se alegrar em algum dos momentos que ele ficou triste, ou que ele permaneceu em luta. Mas nós não temos como saber, mas provavelmente talvez ele sorriu em algum momento. Em algum momento em que uma brisa veio e refrescou, em algum momento em que algum dos animais veio e lambeu as suas chagas, ele sentiu um momento de refrigério, um momento de que ele sorriu, até mesmo pelo animal. Então, a alegria, ela é presente em todo o tempo. E a alegria talvez não seria um bálsamo. Entendeu o que eu falei? Bálsamo no momento de percas. Entenda a vida como uma linha. Entenda a vida como uma linha. Então, se durante esta linha nós sabemos que Satanás vai fazer todo e tudo para que nós podemos ter uma vida difícil. Então, qual seria talvez a definição de alegria? Talvez para nós seria momentos de bálsamo de Deus durante o percurso até o projeto da felicidade. Entendeu? A alegria, ela não é o estágio definitivo da felicidade, mas ela é momentos de bálsamo para a nossa vida. Então, você percebeu, Vinícius, que tem horas que você está numa guerra terrível, Kaique. Você está numa guerra terrível, numa luta terrível, mas você consegue sentir alegria. E tem uma alegria aí que é muito especial. Qual? A da salvação. Essa ninguém te toma. Eles pegaram o relógio. Não. Eu não vou entrar nessa daí. Entra? Entra, pastor. Não. Entra, quando você manda no meu lado. Abra comigo aí, Crônicas. A gente está falando tudo aqui hoje, meu Deus do céu. Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Lê comigo aí, irmãos. Crônicas 13, 1. Diz assim, e consultou Davi os capitões de milhares de centenas com todos os comandantes. Lê para mim, Davi. Lê o 2 em diante, por favor. Davi disse a toda a congregação de Israel:
se vos permanecer bom, e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restarem em toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades ao redor, para que eles possam se juntar a nós. E tornaremos trazer a arca para nós, a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E Davi e todo Israel subiu a Baalá, isto é, para Kiriat Jearim, a qual pertence a Judá, para de lá trazer a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziam a carruagem. Olha aí, pegou, irmão? Amém. Você vê que nesse texto aí de Crônicas, capítulo 13, você encontra a história que Davi toma uma decisão junto aos seus comandantes e todos ali entraram em consenso. E qual foi o consenso? Foi ir buscar a arca da aliança na casa de Abinadab e resgatar a arca e trazê-la de volta, Kaique. E foi o que Davi fez. Só que qual foi o desfecho? Vamos pular um pouco, depois a gente volta um tiquinho, tá bom? Ó, observe aí. Qual foi o desfecho da ira de Davi e o que aconteceu? Na parte que a arca já está em jogo também, ou Não. Nesse capítulo? Nessa busca aí, porque não foi essa que ele consegue trazer. Então, Porque eu venho lá. Tinha os dois meninos para pontos na área. Isso. Aí eu ia usar, né? O texto diz que no meio do caminho o boi tropeçou, né? E de modo que a arca da aliança ia cair do carro, né? E Uzá estendeu a sua mão e Deus o fulminou vivo. Então Deus matou Uzá ali mesmo. E aí entrou temor no coração de Davi. Davi se perguntou como colocaria a arca de Deus em Jerusalém, né? E o texto no final diz que para que eles voltassem para poder santificar, ver os seus erros, né? A arca precisava ficar em algum lugar, né? Porque Davi não queria mais a arca nesse momento, porque viu o quão terrível que era, o que tinha acontecido com o seu amigo, né? E o texto diz que a arca vai para a casa de Obed-edom, né? E aí o que acontece quando chega lá na casa de Obed-edom? Aí chega lá, a casa dele é simples, humilde, né? Não é um cara renomado, mas não tem dinheiro, Está tudo lá embaixo. digamos. Digamos aí, ele é feliz? Então. O vendedor não tem pão, digamos que é uma pessoa numa pobreza, né? Porque eu disse que ele não tinha nada, mas ele é feliz? E aí? E aí eu te pergunto. Ah, você está perguntando? Lógico, né? Tem aqui doido para saber a resposta. Será que tem alguma coisa na casa dele que faz ele ser feliz antes de receber a arca? Então, você vê que quando a arca chegou lá, escute bem, olha lá, quando a arca chega na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom está completamente em situação adversa. O gado, o rebanho não cresce, não nasce no seu solo, Não há sinal de prosperidade. não há sinais de prosperidade, não há recursos também para que ele pudesse fazer algo para poder expandir vinho. Mas de uma hora para outra, Deus prepara uma oportunidade para que ele receba a arca. E agora a arca vem em direção à sua casa. E em pouco tempo, a Bíblia deixa claro
que Deus faz? Gerar uma esposa, Deus muda a situação do rebanho, do plantio e da sua renda. Colheu o que nunca tinha colhido. Deus muda por 3 meses. completo a vida De Obed-edom. de Obed-edom. Porque será que na vida de Obed-edom faltava alguma coisa para ele ser feliz? Com certeza. Com certeza. Será que na vida de Obed-edom ele se sentia uma pessoa plena? Com certeza ele veio talvez se tornar pleno Depois da passagem da arca. depois da passagem da arca. de Deus. Exato. Só que antes de entrar nesse tópico aí, eu quero ler outro texto com você. Folheia a sua Bíblia aí para o capítulo 15 do mesmo livro de Crônicas 15, Crônicas 15, lá no verso 25. Vamos ler, porque agora, viu, é a retomada de Davi para buscar a arca na casa de Obed-edom. Está pegando o que eu estou falando? Pegou? Forte. Isso é forte, pastor. Perturbado esse pastor aqui. Não. Perturbado esse igreja. Eu posso falar para você? Fala, pastor. Posso mesmo? Fala. Vamos ler? Só para eu te mostrar o segredo. Irmão, se você pegar esse segredo aqui, irmão, aí você vai entender o porquê que nós estamos falando sobre isso. Talvez você pense assim, Caí, o pastor levantou esse tema aí, mas esse tema não tem nada a ver. Irmão, fica comigo aí que você vai entender o que eu vou te dizer. Ó, capítulo 25, 15, versículo 25. Lê aí, por favor, Davi. Caí. Assim Davi, os anciões de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. Não. Vamos lá. Essa é agora a segunda ida de Davi para buscar a arca. Exato. O propósito é o mesmo? Buscar a arca. O foco é o mesmo? É o mesmo. Trazer a arca. Trazer a arca. Mas o espírito é o mesmo? Espírito não. Você viu que tem esse texto aí que não tem no outro? Se você puder voltar no outro texto que eu te passei, lá no Crônicas 13, você vai ver que em momento algum, eu vou antecipar porque eu preciso antecipar para você. Em momento algum, Letícia, você encontra essa expressão, Ricardo. E o texto ainda piora, Wellington, ainda fala com alegria. O meu texto diz assim, ó, com muita alegria. Lá no 15, 25, quando ele vai buscar a arca agora na casa de Obed-edom. Quer dizer, Davi agora vai buscar a arca na casa de Obed-edom, mas o propósito é o mesmo, o foco é o mesmo, só que o espírito é diferente. Exato. Agora ele vai buscar a arca com muita alegria. Por quê? Eu estou dizendo que aí está um segredo, irmão. Que este bálsamo que se chama alegria durante os nossos dias, as nossas vidas, quando nós colocamos ele em tudo aquilo que se refere à obra, a coisa. Meu Deus. Eu estou te mostrando. Aí você começa a entender o porquê Paulo fala na sua carta, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O que, pastor? Quando você for levar a oferta, você tem que levar com a alegria. Não, eu vou parar por aqui, vocês não reagem, vocês não falam nada. Fala, pastor. Mas eu estou falando. Eu estou dizendo para você Que que nessa segunda vez, quando Davi, ele colocou o sentimento, Ricardo, quando ele colocou o sentimento, porque a alegria é um estágio do sentimento. A felicidade é o estágio da consciência. Ó, ligou? Não ligou? Consciência, cabeça, felicidade está ligada a Cristo. E coração, sentimento, está ligado ao coração. Alegria é para o quê? Bálsamo, refrigério. Vai pegar. Meu Deus. Olha o que eu estou falando. Está vendo? Eu estou definindo. A gente chegando lá não temos nada comum. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a alegria é um estágio fundamental para que nós possamos o quê? Atingir os objetivos do reino. Meu Deus.
Ah, mas pastor, Deus não está me dando razões para sorrir, para ser alegre. Ah, irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que Davi, com a morte de Uzá, estava feliz? Estava contente? Estava alegre? Triste, abatido. Estava triste. Provavelmente, quando Davi levantou o exército só para ir voltar para buscar a arca, ele pensou logo em Uzá. Mas ele não pensou simplesmente na morte, na derrota, na perda. O que ele deve ter pensado? O que, pastor? Eu vou buscar a presença. Meu Deus. Aí ele foi com muita Alegria. Tá glória! Ai, irmão, eu queria piorar tanto, mas vocês ficam tudo doido. Fala, pastor. Eu tenho que botar a lousa da próxima vez aqui. Eu não aguento nessas coisas. Eu quero fazer um negócio tudo certinho, né? Não dá. Entendeu, Ricardo? Pastor, na sua concepção, o que te levou o espírito de Davi a mudar? Primeiro, há uma grande questão aí, assim, terrível. Você quer baixar um pouquinho essa porta aí, só porque esses filhos estão passando? Né, para não ter aglomeramento? Obrigado. Então assim, que momentos distintos nós estamos vendo aqui, irmãos. Que momentos são estes? Perceba no primeiro texto, ouvi, que Davi está indo buscar a arca, o propósito é bom. Davi está indo buscar a arca, o foco era ótimo. Todos estavam em concordância. Mas o porquê que deu errado? Por quê, pastor? Por quê? Porque faltou alegria? Porque primeiro foco. Enquanto a arca estava na casa de Abinadab é pai de Aió e de Uzá. É pai dos meninos. Enquanto a arca está lá, como é que eles tratam a arca? De qualquer maneira. Tá aí. Era como qualquer outra coisa, desprezo. Fala aí. A pessoa que não valoriza a presença de Deus nunca vai para frente. Aí Davi chega lá, E ela fica 20 anos 20 anos, dentro da casa de Abinadab. lá dentro, E nada muda. só pega pó, Só pó. só acumula pó. Não mudou Teve o dinheiro para falar a revelação? Tá doidinho para falar. Aí, agora, ó que algo que me deixa preocupado. Perguntei. O que, pastor? O que, pastor? Uai, o texto diz que Davi manda colocar num carro novo. Já começa a estar por aí. Eu não vou nem entrar nisso aí. Não vou nem entrar. Não, tem que entrar. Não vou. Não. Tem carro? No carro de boi? Porque... Não, porque tem gente que quer trazer a presença no carro de boi. Por quê, pastor? Não, é que carro de boi aqui nesse texto, ele está se referindo que às vezes a gente quer trazer a presença onde nunca a presença pode vir. Você é forte, hein, pastor? Por que as pessoas fazem isso, pastor? Não, porque assim, tem gente querendo trazer a presença pela caneta ungida, Eu sou campeão, pelo sapato ungido, a gravata ungida, o manto do monte ungido. Hoje está assim, viu? Deixa eu piorar a situação. Vocês do monte, meus irmãos queridos do monte, um beijo nos corações de vocês. Eu amo todos vocês. Mas pega essa palavra em nome de Jesus, mas usa ela para edificação. Não se corrompam como estou falando. Em nome de Jesus. Evangelho não é para debate, não é para discussão, é para edificação. Então, pastor, mas o senhor falou mal, eu pratico isso daí, então eu vou repetir para você aprender. Se você não aprendeu até agora, então eu repito. Esses mantos que vocês levam para o monte, sabe esses mantos que vocês trazem para dentro da igreja depois? Aí vocês querem dizer que a presença de Deus estava quem está debaixo do manto? Irmão, manto não tem poder para trazer a presença. Manto é carro de boi. Pergunta o que é carro de boi. O que é carro de boi? Caneta é carro de boi. Manto é carro de boi. A vassoura ungida é carro de boi. Tapete de fogo é carro de boi. A presença jamais vai vir com esses troços.
Aí Deus está dizendo o que para Davi, quando Deus derruba a arca e faz Uzá botar a mão? Eu não estou nesse negócio. Vai de qualquer jeito. Esse tipo de obra só gera morte. Meu Deus. Mas eu já estou mudando a temática da questão da felicidade e da alegria. Mas está provocando, então eu vou dando. Eu vou dando. Depois fala assim, pastor, o senhor bateu demais na live. Não, pastor, mas Vocês pedem, uai. a questão de carregar a presença de Deus é um estado de felicidade. Aí assim, ó, para piorar. Aí está tentando trazer a presença no carro de boi. Pergunta. Por quê, pastor? Pergunta, pior. Por quê, pastor? Ainda, Deus está dizendo, eu não vou no carro de Boi. eu não Vou. no carro de boi, eu não Vou. Aí para piorar, Davi vai lá e bota quem para conduzir? Uzá e Aió, dois que nunca deu valor à presença. Meu Deus, isso é terrível. Aí Davi vai lá e bota Uzá e Aió, dois perturbados que nunca deu valor à presença. O que vai acontecer, filhão? E Davi sabia disso, né, pastor? Interessante que Davi sabia, porque vai buscar arca empoeirada na casa deles. Meu Deus, eu fico vendo, tem hora que a gente, Ricardo, a gente quer fazer a obra, mas quer começar tudo errado, ué. A gente quer botar uns cabras que não está nem aí, dentro da sua casa, dentro do seu lar com a presença. Está preparado? Não está preparado para conduzir a presença, escuta. Não está preparado para conduzir a presença. Aí Davi permite dois camaradas que não está preparado para conduzir. Ele coloca, um que vai na frente e outro que vai atrás da arca. Meu Deus do céu, fez tudo errado. Irmão, se eu for destrinchar isso aqui, nós vamos mudar o tema todinho. Eu não vou nem falar. Não fico preocupado. Quer falar, pastor? Não, porque eu preciso terminar isso aqui, senão a pessoa não vai embora, vai ficar tudo triste. Não vou mais falar uma palavra do pastor, porque o pastor fala demais. Vamos lá. Mas o que eu quero deixar para você dessa noite, eu vou cair. Pergunta, o quê? O que, pastor? É que o incrível é o propósito que Deus faz nessas coisas. O como Deus usa o erro para virar bênção na vida daquele que está o quê? Sedento por uma mudança de vida. Agora eu estou falando com você. Né? Na verdade, você não estava falando com você. Você disfarça, por exemplo, não disfarça nada. Meu irmão, você precisa entender que tem horas que Deus Ele vai usar exatamente esses momentos de crise para mudar a sua história, mudar a sua vida. É momento de a presença estar dentro do teu lar. E como é que você recebe? Será que você preparou o ambiente como Obed-Edom preparou? Porque Obed-Edom prepara o lugar. E você percebe que Obed-Edom, ele não recebe como Abinadab recebe. Porque quem recebe diferente, a sua vida é diferente. Deus abusou de muito. Essa não é a realidade? Exatamente. Então, eu percebo que a vida de Obed-Edom começa a passar de momentos de alegria, de picos de alegria, porque ele recebe a notícia que vai girar, ele tem agora o gado, ele tem o rebanho que começa a crescer, são momentos de alegria, cara, momentos de alegria que ele começa a viver, mas vai vir o momento do ápice da plenitude. E isso é no momento em que ele perde tudo. Por que, pastor? Porque Davi vem buscar agora pela segunda vez e vai levar a arca. Só que agora Davi sabe como fazer. E Davi já começa diferente. Davi começa muito alegre. Então eu entendo que todas as vezes que eu coloco alegria em fazer a obra do Senhor, eu já começo de posse da certeza da plenitude que virá sobre os dias da frente. Glória a Deus. Aleluia. Pegou para deixar essa noite? Então, entenda, quando Davi chega lá, Davi o quê? Resgata a arca. Agradece Obed-Edom e Obed-Edom faz o quê? O que, pastor? Eu quero ir junto. Aí a esposa vem e pergunta, né, ué? Pergunta. O que, pastor? Para onde você vai? Para onde você vai? Não, mas o gado está nascendo. O gado está nascendo. O campo está dando. O campo está dando. Eu não quero crescimento no gado, eu quero a presença.
estava falando, eu não quero alegria, eu quero felicidade. Eu não quero momentos de alegria, eu quero a plenitude da felicidade. Meu Deus, isso é forte, hein, pastor? Então, o que eu percebo? Eu percebo que Deus quer nos conduzir. Só que Deus também, Ricardo, Ele vai olhar se nós vamos ficar presos aos momentos da alegria ou se nós vamos para onde, Cida? Para onde está o quê? A plenitude. Por quê? Aonde quer que vá a presença, Wellington, eu quero estar onde ela esteja. Vini, pegou? Aonde quer que a presença estiver, é lá que eu quero estar. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Com 3 perguntas pendentes. Manda aí. Vem cá. Vem liberar essas fechadas aí. Respondendo isso aí. Vamos responder. Pastor, enquanto ela aproxima aqui, tinha uma moça aqui que eu acho que deve estar nessas perguntas dela aí. Foi uma entrevista que ela falou aí que como que alcança a felicidade? Como que eu sei? Fabi Silva, né? Isso, agora. Ela perguntou como se descobre se é realmente feliz. Como uma pessoa ela descobre que realmente é feliz? A Fabi Silva. Isso. Ô Fabi, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Fabi, fica firme aí, na graça. E pela definição que nós chegamos aqui, Fabi, é que a alegria, ela é esses momentos, né? São esses momentos pontuais que nós passamos durante um dia, durante qualquer instante. Isso se transforma em alegria. Mas a felicidade, ela já é distinta, ela já é um estágio da consciência. Então ela já é um estágio da definição. Digamos que durante o percurso nós sentimos momentos de alegria e atingimos a felicidade. Talvez, Fabi, a sua pergunta pode se encaixar nesta que eu vou definir. Pastor, como eu consigo atingir a felicidade? Você pode já ter atingido a felicidade em vários âmbitos da sua vida. Mas como assim, pastor? Letícia, você pode ter se formado, ok? Você se formou, Caio, então você agora vinha formado. Então, na questão acadêmica, eu atingi o ápice da felicidade, porque eu consegui me formar. Entendeu, Fabi? Eu sou casado com uma pessoa que eu amo. Então, no critério estar casado, no critério vim. Nesse seu caso, posso te usar como exemplo. O seu objetivo de estar casado com quem você ama, você é feliz. Você não é uma pessoa alegre, você é feliz. Estou te ajudando aqui. Pegou? Pegou? Então, Fabi, talvez você já tenha alguns campos da sua vida que você já é feliz. Você tem momentos de alegria, mas felicidade, você em alguns campos você já é, Letícia. Mas talvez falta alguma coisa para você ter o ápice, a plenitude da felicidade. Aí, pastor, esta é a pergunta-chave. Então, exatamente a resposta vem a você. É porque só você vai poder me responder. O que falta para você? Então, é isso que você precisa buscar em oração. É isso que você precisa buscar em intimidade com Deus. Buscar no Senhor o que? Esta plenitude. Porque como Obed-Edom alcançou o ápice, mas não se prendeu às coisas, se prendeu ao dono das coisas. Ele sabia que onde quer que esteja a presença, ele ia alcançar, aonde quer que ele fosse, todas as coisas. Então ele percebeu que ser feliz é estar na presença. Então podemos definir, então, Fabi, que ser feliz não é atingir objetivos? Sim. Eu acho que o desfecho final desta grande bate-papo da noite, Kaique, foi esse. Não está nas conquistas, está no dono das conquistas. É esse ensinamento que eu quero deixar para todos vocês, Fabi. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Um forte abraço, espero que esta resposta tenha alcançado e trazido resposta e refrigério para você. Então, como assim, pastor? Eu não preciso mais buscar nada? Busque. Mas busque tendo consciência que o seu Deus, Ele é a plenitude. Você já é feliz porque você já tem o dom da sua vitória. E quando você alcançar, você simplesmente vai atingir o ápice da felicidade. Mais uma. Obrigado, Fabi. Deus abençoe. Pergunta do
Como aprendemos, alegria e tristeza estão atreladas aos sentimentos humanos. Sendo assim, um crente pode passar por depressão, sendo a mesma um estágio de tristeza profunda, mesmo esse crente tendo encontrado a felicidade em Cristo? Sim, com certeza. Com certeza. Mesmo ele, com certeza, você vai encontrar muitas dessas armadilhas durante a vida cristã. As armadilhas, Karine, que você hoje percebe, que muitas pessoas que encontraram refrigério, transformação, mudança de vida em Cristo, eles caem nas armadilhas da tristeza profunda, que é o estágio de depressão. O estágio de depressão é terrível, irmãos. De fato, ainda precisamos aprender muito e falarmos muito a respeito disso. Talvez até vamos bater um bate-papo aqui, né? Vou aproveitar e trazer essa temática, viu, Eli? Obrigado. Da depressão. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso. Muitos tratam com um lado só espiritual, né? Questão de demônios, né? Coisas que são ligadas só ao campo espiritual. Sem dúvida, isso é uma das respostas. Mas também tem a área que é doença. E a área que é doença, que é uma outra área, que é uma doença psicosomáticas, irmãos, são doenças da alma, são doenças que vão sendo acúmulos de aflições que vão sendo geradas dentro do ser humano, e você chega a níveis extremos que causam a depressão. É um tema fortíssimo, mas como o Eli perguntou, será que pode ser um cristão que seja declarado feliz, ele pode cair em depressão? Pode, e isso tem acontecido muito. Alcançarmos as mudanças, alcançarmos as nossas convicções de fé na presença do nosso Deus, não nos impede de sermos alvo dessas doenças, desses problemas, e nós precisamos estar atentos. Vamos deixar uma próxima temática nesse sentido. Obrigado pela pergunta, Eli. Um beijo no seu coração, um beijo no coração da Adriana, da família. Um forte abraço aí para vocês. Mais uma? Manda aí. Pergunta do William. Pastor, qual é a maior felicidade que uma pessoa pode alcançar em sua vida? Olha aí. Fala aí, Pedro. Acho que em vida ou ele fala em modo geral? Em vida. Eu acho que depende da pessoa, né? Como a gente falou, né? Depende do que forma a felicidade da pessoa, né? Se ele estiver falando O que ele define, né? Felicidade, né? O que a pessoa define. Cada um tem uma lista, né? Cada um tem um serviço, né? Então, a minha lista pode ser comprar um apartamento, um carro, casar. Casar não. Brincadeira. Não disfarça não, você vai. Então não, eu considero era brincadeira. Postou, né? É sério. Em um relacionamento sério. Mas. Só botou as fotos, né? Do senhor. Não, é porque eu deixei. Pode clicar, não tem não. Eu sei, é brincadeira. É só provocar. É só provocar os outros. Eu avisei, mas Mas vamos lá. A minha lista nunca vai ser igual ao do senhor. Sim. O senhor tem outros Prioridades. prioridades, objetivos, né? Então, quem coloca que de fato é a maior felicidade que pode ser alcançada, somos nós mesmos, né? Individualmente, cada um. Se for de modo cristão, na minha opinião, né? Se for de modo geral, claro que a salvação não tem comparação, né? Se for dentro dessa vertente, eu acho que a salvação é a melhor felicidade que a gente pode ter. Sem dúvida. Certeza da nossa Eu felicidade. definiria dessa forma também. Eu acho que como objetivo, William, eu definiria dessa forma. Como objetivo, eu teria uma lista enorme. Mas como fato consumado para a minha vida, é a salvação sem dúvida. Sem dúvida, todo cristão que está em Cristo e encontrou em Cristo as respostas para os seus anseios, para as suas angústias, né? É aquilo que eu falei há pouco, né, Kaique? Que tem, já provou da alegria de salvação, ele sabe que o valor maior está em ser salvo. Independente do que você procura ou você quer alcançar como objetivo, como meta, a salvação era o foco principal.
Não é isso? Lê. Acabou? Irmãos queridos, obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero que você fique aí comigo para a próxima semana na nossa temática de ecumenismo. Não perca, eu quero que você participe com as suas perguntas, mande aí os seus comentários. A gente está preparado já para isso aí. Tem gente que comentou aqui, falou assim, ó, queria perguntar sobre Ecumenismo, né? O povo já está tudo engatilhado. Guarda tudo. Vai guardando aí que próxima sexta-feira a gente vai deixar tudo nas claras. A gente vai abordar esse tema e vai ser fantástico, irmão. Compartilhe esta live, este momento de bate-papo. Eu quero mais uma vez agradecer o Kaique. Christopher, obrigado, meu amigo. Obrigado, pastor. Só incêndio, né? Só incêndio, né? Só um pouquinho, né? Só um pouco. Mas depois a conta chega, né? Né, meu? Pois. Acho que a conta pode chegar hoje, né, meu? Feriado. Olha aí. Pastor, manda um abraço para o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Nosso pastor, ali na Demirna. Dá um abraço para ele, para toda a igreja. Família também está assistindo a gente lá. Manda um abraço para ele. Pastora Ellen, pastor Josimar, a família, Amanda, bênção. Está com o Espírito, ó. de renovação. Renovação. Rapaz, Um beijo forte para a minha família de Moeda Doce. E agradecer, pastor, pelo convite mais uma vez. Se precisar, estamos sempre juntos. Estamos juntos, obrigado. A gente estava pensando, irmãos, em fazer essa live às 29 horas, às 21 horas, às 9 horas, que é um horário mais tranquilo para todos, né? Porque tem gente que chega do trabalho às 7, às 6h30, aí vai cozinhar, vai fazer alguns afazeres, e às 8 horas está muito, às 20 horas está muito em cima, né? Então, algumas pessoas estão sugerindo às 21 horas. Nós vamos fazer um levantamento aí de opiniões e depois nós damos a informação. Mas fique conosco, a partir das 20 horas, na terça-feira, nós temos o nosso encontro com a palavra, momento de palavra ao vivo, comunhão e graça, terça-feira às 20 horas. E sexta-feira é o bate-papo com comunhão e graça, sempre com um parceiro, com um amigo. Não perca as nossas programações. No demais, irmãos, nós, da Comunhão e Graça, estaremos juntos no próximo domingo, com culto ao vivo na nossa live. Domingo, às 19 horas, o culto é um pouquinho mais tarde, porque é para você terminar de fazer suas afazeres aí no celular e se preparar para participar do nosso culto ao vivo na live aos domingos. Então é das 19 horas até as 20, 20h30, no máximo, nós estamos cultuando a Deus e fazendo a transmissão direta pelo Facebook. Compartilhe, fique conosco, depois acompanhe, você que tem um aplicativo, você que também tem o nosso WhatsApp, o nosso YouTube, acompanhe o nosso YouTube e logo estaremos no Instagram também. Deus abençoe, mais uma vez obrigado a todos, um forte abraço. Amém, irmão?